Olá, meus irmãos, muito bom estarmos aqui e especialmente para podermos falar da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre coragem em meio às tribulações, né? É muito comum, natural do ser humano, vamos assim dizer, pensar que os seus problemas sempre são maiores do que os dos outros, né? Há uma tendência natural em nós de maximizarmos aquilo que nós estamos passando. Os nossos problemas são maiores, as nossas dificuldades são mais difíceis, vamos assim dizer, e sempre muitas vezes agimos assim. Certamente que esses dias que nós estamos vivendo de pandemia é algo realmente grave, é algo que realmente tem assolado o globo terrestre, né? Todas as nações estão sendo impactadas de uma forma menor ou maior por conta disso, né? Mas será que nós cristãos devemos ser levados por essa onda de aflição, por essa onda de desespero que tem afetado muitas pessoas? Será que as nossas falas como cristãos devem fazer coro a essa cantiga dos desesperados dos nossos dias? Eu creio que não. E por que creio que não? Porque quando olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que as aflições, tribulações, sempre aconteceram na vida dos servos de Deus e na vida do povo de Deus, especialmente na vida de homens que foram exemplos, né, para nós. E nesse momento, nessa palavra, eu quero usar um desses exemplos, que foi o do apóstolo Paulo. E para isso vamos ler a palavra de Deus lá em Atos capítulo 23, apenas um versículo. Atos capítulo 23, verso 11, diz assim: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o façais em Roma. Então esse foi o momento em que Deus se apresenta a Paulo e diz a ele para ter coragem no meio daquelas tribulações que ele estava passando. E qual era a condição de Paulo nesse momento do texto que lemos? Ele estava preso, ele tinha sido espancado pelos judeus, pelas autoridades, né? Isso você pode ver lá em Atos, um pouco antes, no capítulo 21, verso 31 e 32. Paulo foi espancado, e espancado por quê? Porque agora ele estava anunciando Jesus, agora ele pregava a fé em Cristo Jesus, e os judeus, revoltados com Paulo, tinham em Paulo um traidor, e espancaram, aprisionaram, e até mesmo conspiraram para poder matá-lo. Então essa era a condição de Paulo, preso, ameaçado de morte, estava ali dolorido, né, de ter sido espancado, tanto desespero, né, batendo ali no coração de Paulo. Mas a Bíblia diz que o Senhor se apresenta a ele, e foi nestas condições que o Senhor veio ter com Paulo e se apresenta a ele. O texto nos diz que Deus se colocou ao lado de Paulo. E isso, irmãos, é algo maravilhoso para podermos refletir nesse momento. Não importa quantos ou quem esteja se levantando contra nós, o que importa é aquele que está ao nosso lado. Então, maravilhoso pensar nisso, que mesmo com tantos contra Paulo, Deus se coloca ali ao lado daquele homem para dizer: Paulo, eu estou contigo. Da mesma forma, meu irmão, saiba que não importa quantos estejam se levantando contra ti, ou quem esteja se levantando, o que importa é que você tenha certeza que o Deus Todo-Poderoso está ao nosso lado. A nossa companhia mais importante sempre é e sempre será o Senhor. Talvez você possa passar por momentos na tua vida que você se sinta ressentido, porque não tem o apoio de A, não tem o apoio de B,
Mas deixe-me falar uma coisa aos irmãos: o apoio que você precisa, você tem, se você estiver firmado na palavra, se você estiver confiando no Senhor. Então não fique assim, busque o Senhor, peça que Ele permaneça ao seu lado sempre, em todos os dias da tua vida. E é isso que nós percebemos no texto. Mesmo no meio daquelas aflições todas que Paulo estava passando, Deus vem e se coloca ao lado dele. Saiba, Deus está ao teu lado e ao meu lado também. Qual é a promessa que o Senhor Jesus nos fez? Que Ele estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então, meu irmão, não será o Covid, não será o abandono de alguns que pode te fazer perder a fé ou perder a alegria. Não, Deus está ao nosso lado. Deus se colocou ao lado de Paulo, e no texto nós vemos que Deus pediu duas coisas a Paulo. A primeira delas foi coragem. Deus diz para Paulo ter coragem. E alguém pode pensar: mas será que Deus não poderia falar outra coisa? Paulo estava ali preso, Paulo estava ali sendo espancado, conspiração de morte. Talvez uma palavra diferente poderia ser: Paulo, eu vou te livrar disso. Paulo, você vai sair daqui amanhã. Mas o que Deus manda Paulo ter foi coragem. Deus, nos seus planos insondáveis, meus irmãos, quer que enfrentemos os nossos desafios, sejam eles quais forem. Deus quer que enfrentemos os nossos desafios com coragem, com fé, com confiança nele. E eu creio que esse tempo que nós estamos passando é um tempo em que essa palavra é bem oportuna para nós. Deus nos manda ter coragem. Coragem para enfrentarmos esses dias, coragem para enfrentarmos as consequências que virão, certos de que Ele estará conosco. Certamente que muitos estão se questionando e até mesmo abrindo mão da fé em Deus. Como é que Deus poderoso pode deixar que essas coisas estejam acontecendo? Não, meu irmão, nós não temos que ir para esse caminho. O caminho que Deus nos pede é coragem para enfrentarmos as nossas tribulações. Os verdadeiros filhos de Deus, eles seguem avante, confiando, corajosos. A palavra do Senhor nos diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de moderação. É esse espírito que está sobre nós, não de covardia, mas o espírito de poder de Deus. Então os filhos de Deus não tomam o caminho da covardia. Deus quer que você e eu tenhamos coragem para enfrentarmos esse tempo. A segunda coisa que vemos no texto, além da coragem que Deus pediu a Paulo, a segunda coisa foi que Paulo desse testemunho a respeito dele em Roma, assim como Paulo havia feito em Jerusalém. Deus estava permitindo aquilo na vida de Paulo, Deus estava permitindo as lutas na vida de Paulo, mas com um objetivo: Deus queria que Paulo desse testemunho dele em Roma, assim como em Jerusalém. E foi isso que Paulo fez diante das autoridades romanas. Paulo não usava o seu tempo para se defender. O que Paulo estava ali sempre era anunciando Jesus, anunciando a salvação em Cristo, anunciando que Jesus era o cumprimento das promessas feitas aos profetas. Se você continuar lendo o livro de Atos, a partir desse capítulo, você vai ver isso, que onde Paulo foi, ao invés de falar dele, do problema dele, da vida dele, Paulo usava o tempo para poder falar de Jesus e testemunhar do Senhor. Então eu gostaria de te estimular, mesmo nesses tempos de dificuldades, não use a tua palavra para falar de murmuração, para falar de tristeza. Não, use esse tempo para falar da graça salvadora de Jesus, para falar das misericórdias graciosas de Deus, do poder de Deus que tem sustentado a tua vida, da graça de Deus que tem te acompanhado em todo o tempo, da provisão de Deus que não tem faltado na tua vida. Então use esse tempo
para falar das grandezas do nosso Deus. Em breve, meus irmãos, nós estaremos passando por isso, mas o que vai ficar desse tempo é o que nós fizemos nesses dias. Se tomamos, esses dias com coragem, se enfrentamos esses dias com coragem, se demos testemunhos do Senhor nesses dias de aflição, então que você aproveite essa situação, não para murmurar, mas para testemunhar do Deus Todo-Poderoso que tem sustentado a tua vida. Eu sei que esses dias são difíceis, eu sei que esse tempo é um tempo de gravidade, é um tempo difícil, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos que outros homens e servos e servas do Senhor também enfrentaram tempos difíceis, e o que o Senhor pediu dessas pessoas foi coragem e que eles permanecessem dando testemunho da obra do Senhor. Então eu te pergunto, se você fosse Paulo, vivendo essa situação que Paulo enfrentou, preso, açoitado, foi espancado, e o Senhor chegasse ao teu lado e te pedisse estas coisas que pediu a Paulo, qual seria a sua reação? Seria uma reação de obediência? Seria uma reação de colocar em prática? Ou seria uma reação de dizer, Deus não está sendo sensível ao que eu estou passando? Não, meu irmão, Deus continua sendo Deus Todo-Poderoso, e o que Ele quer de mim e de você é coragem no meio das tribulações. Que o Senhor possa nos confortar, que o Senhor possa nos encher desta coragem, no nome santo do Senhor. Vamos orar. Amado Deus e amado Pai, eu peço que o Senhor use essa palavra que foi ministrada, meu Deus, para revestir este irmão, esta irmã, com a coragem para enfrentar esse tempo de tribulação, que não venhamos recuar, que não venhamos retroceder, mas que venhamos permanecer firmes, confiando em Ti, meu Pai. Que o Senhor não deixe nenhum dos Teus filhos desanimar no meio dessas provas, no meio dessas lutas. Assim como o Senhor foi com Paulo, nós cremos, o Senhor também é conosco, Pai. Por isso, guarda os Teus filhos, sustenta os Teus filhos, e que essa palavra leve exortação, ânimo, coragem para todos aqueles que ouvirem essa palavra. Eu te peço, Senhor, reveste-nos com a coragem que vem de Ti, no nome santo do Senhor. Amém e amém. Que Deus nos abençoe e nos use aonde quer que Ele nos enviar. Que Deus nos abençoe. Amém.